galera, seja muito bem-vindo aí à Matemática com a professora Elaine. Pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo de equação do segundo grau, pessoal, a gente parou nas discriminantes, ou seja, o delta. Então, pessoal, nós temos que olhar as condições do delta. A gente sabe que o delta ele pode ser maior que zero. Quando ele for maior que zero, eu tenho que x1 é diferente de x2. Como assim maior que zero? Por exemplo, delta igual a 9 é maior que zero, então você vai achar um x1 e um x2 diferente. Quando o delta for igual a zero, significa que o x1 é igualzinho ao x2, ou seja, na hora que você for calcular x1, ele vai ter o mesmo valor. Por exemplo, 3 e 3, 4 e 4, e pelo valor de delta, eu sei que as minhas duas raízes elas serão iguais. Já quando o delta é negativo, por exemplo, menos 3, delta é igual a menos 3, a gente sabe que não existe raiz real. Então, por isso que a gente tem esse símbolo aqui, o Ezinho cortado, ou seja, não existe a raiz. Então, pessoal, indo para o nosso exercício, para quais valores de k, ou seja, qual é o valor de k que a equação x ao quadrado menos 2x mais k menos 2 admite raízes reais e desiguais. Então, vai existir raiz e elas têm que ser o quê? Desiguais. Para elas serem desiguais, a gente sabe que o delta ele tem que ser maior que zero, para mim ter x1 e x2 diferentes. Então, pessoal, a gente tem que atender essa condição aqui, e a condição a gente sabe que o delta ele tem que ser maior que zero. Então, pessoal, a gente vai calcular o valor de delta normal, e quando chegar na finalização do delta, a gente sabe que ele tem que ser maior que zero. Super básico. Então, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faria numa equação normal. A gente vai retirar os coeficientes A, B e C. Então, a gente tem o coeficiente A. O coeficiente A é 1. O coeficiente B é menos 2. E o coeficiente C? O coeficiente C é o que sobrou para a gente, K menos 2. Então, pessoal, a primeira coisa é retirar os coeficientes. Como que eu sei que o A vale 1? Porque está na frente da variável que está ao quadrado, do x ao quadrado. Por que que o B é menos 2? Está na frente da variável que está no primeiro grau, ou seja, menos 2. E o C é a variável independente, ou seja, o que sobrou, a gente tirou o A, o B, o que sobrou é C. Então é K menos 2, não só menos 2 e nem só K, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, que é achar o valor de delta. Então vamos colocar a fórmula, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A gente sabe que B é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1 e o C vale K menos 2, importante colocar entre parênteses. Dois ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vou multiplicar o K menos 2. Então, a gente tem que delta é igual a 4 menos 4 vezes K, menos 4K, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, mais 8. Então, pessoal, continuando aqui, a gente tem que delta é igual a menos 4K, somando 4 mais 8, 12. Terminou? Então, terminamos o delta. E a gente sabe, para admitir duas raízes diferentes, a gente precisa que aquele valor de delta seja maior que zero. Então, ficou fácil. A gente vai colocar aqui menos 4K mais 12. Ele tem que ser maior que zero. Passando 12 para lá, menos 4K maior que menos 12. Multiplicando por menos 1, para tornar tudo positivo, eu tenho que 4K, ele tem que ser menor que 12. Passando o 4 dividindo, a gente tem que o K, ele tem que ser menor que 12
Então, pessoal, eu tenho que K é menor que 3. Ou seja, pessoal, se eu pegar um K menor que 3, eu tenho que tornar esse delta positivo, beleza? Por exemplo, o 2. Vamos ver aqui no rascunho como ficaria. Se eu jogar aqui o 2 aqui, o que vai acontecer? A gente tem que menos 2x mais 2 menos 2, x ao quadrado menos 2x, mais o 2k aqui eu estou supondo, menos 2 da equação, isso aqui já vai dar zero. A gente sabe, se a gente for tirar delta aqui, a gente teria menos b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4, vezes o a, vezes o C é zero, então a gente teria delta igual a 4, beleza? Então eu provo que se eu jogar um K e ele for menor que zero, eu tenho o meu delta maior que zero. Consequentemente, eu terei duas raízes, né? A gente vai ter o x igual a zero e o x igual a 2. Beleza, pessoal? Então, pessoal, faça novamente aí a discriminante delta, é muito importante, são várias situações que cobram esse tipo de exercício. Então, refaça e fica um craque, beleza? Espero vocês aí na próxima videoaula.